né? Você que está aí a partir de agora, vamos falar sobre saúde, né? E vamos falar sobre fibromialgia, que é uma doença reumática que afeta muitas pessoas. Por isso, hoje, a campanha Fevereiro Roxo conscientiza sobre essa condição. Estou aqui recebendo a nossa médica, reumatologista, a doutora Daniela Egito, para falar um pouquinho, para a gente entender mais sobre esse assunto. Então, se você tiver alguma dúvida, quer mandar a sua pergunta, quer tirar alguma dúvida pelo WhatsApp, está aí na sua telinha, que é o 981733660, tá? 981733660. Quer tirar alguma dúvida, mande sua pergunta a partir de agora, tá bom? Doutora, tudo bom? Doutora Daniela, seja bem-vinda ao nosso Manhã da Gente de hoje. Bom dia, Maria. Bom dia. Explica pra gente um pouquinho o que é a fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é uma condição que a gente considera até como uma condição de dor crônica, né? Uma situação dos pacientes que sofrem com essa patologia. Eles não têm necessariamente alterações nos exames laboratoriais, nem exames de imagem, mas por uma alteração de substâncias neuroendócrinas, por uma alteração do limiar de dor, são pessoas que sofrem de dor constante, persistente. Um dos critérios maiores para a gente definir que um paciente é portador de fibromialgia é aquele indivíduo que tem dor inexplicável por mais de 3 meses consecutivos e em várias partes do corpo, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, na região do tronco, coluna vertebral, com alterações de sensibilidade, com sensação de dormência, formigamento, e muitas vezes essa condição ela vem associada a outras manifestações, como distúrbios do sono. É muito mais prevalente, frequente em pacientes que têm quadros de ansiedade, de depressão, muito mais comum nas mulheres do que nos homens, e é uma condição que leva a um sofrimento crônico, porque quem sofre de dor diariamente está com a qualidade de vida extremamente comprometida. Comprometidíssima, né? Como é que é feito o diagnóstico, né, da fibromialgia? Quando a gente pensa na hipótese de fibromialgia, como eu falei, um critério maior é aquele paciente que tem que ter dor crônica. Então, ele tem que ter uma dor com uma duração maior do que 3 meses. E aí, aquele indivíduo que sofre com essa dor por mais de 3 meses, a gente tem que fazer uma exclusão de várias outras patologias, uma vez que, apesar da doença causar dor crônica, como eu falei no início, ela não gera alterações em exames laboratoriais nem de imagem. E existem várias outras condições reumatológicas, né? Que são os ditos reumatismos, que vão levar a essas alterações, a inflamação, por exemplo, nas articulações, nos tendões, nos músculos, alterações degenerativas na coluna, e muitas vezes a gente, para fazer o diagnóstico de certeza, a gente precisa pedir os exames para excluir essas outras patologias, e aí sim a gente diz que a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão quando a gente não identifica causas orgânicas, inflamatórias, que seja a causa daquela dor. E aí realmente o paciente tem dor por outros motivos, como eu falei, alterações de substâncias neuroendócrinas, de limiar de dor, mas os exames vão estar normais. Muito bem. Temos perguntas já e a gente já vai colocar aqui no telão. Primeira pergunta, solta aí. Tenho muitas dores nas costas, principalmente quando tenho crise de ansiedade. Como acontece com frequência, pode ser fibromialgia? Pode, né? Na verdade, assim, se essa paciente ou o paciente tem uma dor crônica persistente e a gente não identificar uma causa específica para essa dor nas costas, e mais ela falando que tem relação com ansiedade, como a gente sabe que a doença é mais prevalente em quem tem distúrbios de ansiedade e depressão, então pode fazer parte, sim, do diagnóstico dela. Deixa eu te perguntar outra coisa. Ela pode ser confundida com outro tipo de doença, doutora? Sim, na verdade ela pode ser confundida com várias doenças, porque, por exemplo, dentro da reumatologia, todas as doenças que causam inflamação nas estruturas musculoesqueléticas ou processos de desgaste, degeneração, vão causar dor. E muitas vezes vão causar dor crônica. E a fibromialgia também causa a mesma coisa. Então, por isso que a gente, quando vai levantar a hipótese que o paciente tenha fibromialgia, a gente tem que investigar uma série de doenças para poder estabelecer o diagnóstico. Já que é uma condição que é crônica e que a gente vai precisar tratar esse paciente continuamente, persistentemente. Deixa eu te fazer outra pergunta. A doença da fibromialgia,
ela dá, assim, é mais frequente dar em que partes do corpo? Onde é mais, assim, sei lá, onde é que a pessoa sente mais? Na verdade, como ela é uma condição que pode causar dor generalizada, né? E os pacientes, cada um vai se comportar de uma forma diferente. Tem muitos pacientes que têm muitas dores nas costas, na coluna vertebral. Tem outros que têm mais nos membros superiores ou inferiores. Mas assim, uma das regiões que a gente vê com muita frequência é em região de coluna, musculatura de trapézio, musculatura paravertebral que fica ao lado da coluna. Mas às vezes o paciente tem dor na coluna e tem sintomas de alteração de sensibilidade. Vem associada a síndromes, por exemplo, é muito comum ter distúrbios do sono, ter síndrome do intestino irritável, ter outras condições associadas a esse quadro. Tem cura, tem tratamento? A gente não fala em cura, porque justamente é uma condição crônica e que a medicina ainda precisa explicar muito exatamente o que gera essa dor crônica persistente. A gente trabalha muito no tratamento da fibromialgia com uso de medicações de ação no sistema nervoso central. Então, tanto medicações para dor de ação central, como antidepressivos, ansiolíticos. E é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Certo. E além dessas medicações, porque a gente precisa tirar a dor do paciente, e para tirar a dor e dar uma melhor qualidade de vida, a gente vai lançar mão dessas medicações. Mas uma condição que é assim, sine qua non, e que é necessário para todos os pacientes, é a realização de atividade física. A gente sabe que a atividade física, ela libera endorfinas, são substâncias que dão sensação de bem-estar, relaxa a musculatura, trabalha a mobilidade, né, articular e vertebral. Então, assim, em todos os guidelines de tratamento da fibromialgia, a atividade física entra como o único tipo de tratamento que vai ter nível de evidenciar e que vai funcionar para todos os pacientes. E o que a gente muitas vezes escuta dos pacientes é assim, não, doutora, mas eu não consigo. Eu sinto dor, eu não consigo, porque quem tem dor já acha que não pode fazer. Verdade. E aí, às vezes, é uma resistência e a gente tem que estar lutando com esses pacientes, dizendo, você vai começar no seu limite, aos poucos. No começo vai ser dolorido, né? Vai talvez até trazer um sofrimento, mas isso é transitório. A longo prazo, isso vai ser muito benéfico e vai fazer com que a gente consiga tirar um pouco dessas medicações. Porque senão são pacientes que estão fadados a estarem usando constantemente antidepressivos, ansiolíticos e remédios para dor. Quando a gente usa antidepressivo é porque os antidepressivos e ansiolíticos, alguns deles também têm ação na dor crônica. Não é só porque obrigatoriamente o paciente tem depressão. É porque a gente usa para dor mesmo, algumas moléculas. Porque existe ainda um preconceito, um tabu, né? Ah, porque eu não tenho depressão, porque eu vou tomar antidepressivo. Mas é porque faz parte do contexto do tratamento dessas doenças que tem alteração de limiar de dor, alteração do sistema nervoso central. A gente precisar desses medicamentos. Isso aí. Bora lá, tem mais uma pergunta. A fisioterapia pode ajudar? Tenho crises de dor muito fortes. O que é que pode ajudar além da fisioterapia, doutora? Então, a fisioterapia pode ajudar? Sim, pode ajudar. Principalmente naqueles pacientes que estão, por exemplo, tem aquela crise, né? Porque ela acontece em crises. Tem épocas que a doença está mais controlada, tem épocas que vem uma crise de dor mais acentuada e muitas vezes aquilo vem associado à contratura muscular, que é extremamente dolorosa. A contratura muscular gera limitação de mobilidade, limitação de movimento. E aí você utiliza tanto recursos analgésicos da fisioterapia, que auxiliam no alívio da dor, como também a gente utiliza muito o trabalho mesmo do fisioterapeuta em exercitar o paciente, em alongar, em fazer trabalhos específicos para soltar essa musculatura que está contraída. Então, vai ajudar, sim, no tratamento do paciente. Maravilha. Deixa eu te fazer outra dor. A questão da alimentação, ela pode também estar ajudando? Olha, a gente sabe que, apesar da doença não ter alterações laboratoriais, alterações de imagem, então não tem uma implicação direta de determinados alimentos, porque não há um processo inflamatório. Mas toda alimentação saudável, né? Toda alimentação mais equilibrada, ela vai trazer um benefício para o organismo como um todo. Então, assim, não existe uma dieta específica, nenhuma recomendação para um paciente que seja portador de fibromialgia,
mas a gente sempre recomenda uma alimentação mais saudável, mais rica em frutas, verduras, minerais, muita hidratação, né? A água, assim, sem sombra de dúvida, para o funcionamento do nosso corpo é muito importante, então essa é a recomendação. Maravilha. Bora lá, tem mais interação, tem muita gente aí perguntando, vamos soltando então. Bom dia, sinto muita dor na coluna e ombro e muita dormência nos braços e mãos. Pode ser fibromialgia? Essa questão da dormência aí pode também estar associado, né? Pode também, né? Assim, sempre é como eu falo, é um diagnóstico de exclusão. Um paciente que tem dor na coluna e dormência no braço, ele pode ter fibromialgia como causa, mas ele pode ter, por exemplo, uma hérnia de disco cervical que esteja causando dor na coluna, irradiando ao longo do braço e dando dormência e formigamento. A diferença vai estar exatamente, que na hérnia de disco eu vou encontrar uma imagem incompatível, um exame alterado. E na fibromialgia eu investigo tudo e os exames vão estar normais, mas aquele paciente não melhora, ele persiste com dor crônica. Então sempre a gente vai fazer a exclusão de outros diagnósticos, mas pode ser? Pode. É verdade. Como você falou, né? Pode existir uma associação de uma doença com outra e aí a pessoa confundir. Também, Marília, é uma situação assim muito frequente. A gente tem muitas doenças crônicas dentro, né, da reumatologia e doenças inflamatórias, por exemplo, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrose, e todas essas doenças, elas podem vir junto com a fibromialgia. Então, às vezes o paciente tem uma doença inflamatória como a artrite reumatoide e tem fibromialgia. Tem uma outra doença que a gente também está no mês de conscientização sobre ela, que é o lúpus. Fevereiro roxo é da fibromialgia e do lúpus. É uma doença inflamatória autoimune que muitas vezes vem junto com a fibromialgia. Então, às vezes, um paciente mais idoso tem artrose de coluna e tem fibromialgia. E aí isso vai trazer mais, vamos dizer, um trabalho a mais para nós profissionais, que a gente vai ter que estar ciente dessa situação para fazer os dois diagnósticos. É verdade. Gente, dor é triste, viu? É terrível. Eu que eu diga, porque eu tenho muito problema na minha lombar. Estou aqui, eu acho que desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, vai fazer 5 meses, eu não consigo ir para academia, não consigo ir para academia. O meu médico falou que eu não posso ir para academia, porque como está inflamado, eu também quero saber essa história. Como está inflamado, eu não posso ir até desinflamar, né, a região. Tipo assim, eu acho que quando passar nessa fase, eu posso voltar. Na fibromialgia também, tipo, se estiver inflamado, a pessoa pode ir para academia ou é melhor esperar um pouco até melhorar? Na verdade, assim, quando o paciente está numa crise muito grande da doença, que ele está com muita dor, muitas vezes ele não consegue. E aí, nessa fase, a gente vai recomendar uma fisioterapia ou uma hidroterapia. Exercícios na água ajuda bastante, né? Porque reduz o impacto. E aí, logo que possível, a gente já encaminha para atividade física. Até porque na fibromialgia, assim, não existe a inflamação que, por exemplo, no seu caso, você está. Aí um paciente que está com a dor lombar, uma lombalgia crônica, que pode ser uma manifestação da fibromialgia, mas provavelmente você tem uma causa específica para essa dor lombar. Aí, numa fase de dor aguda com inflamação, realmente você precisa de repouso. E aí a gente contraindica a atividade física, você vai repousar. Muitas vezes nessa fase, o que a gente recomenda é a fisioterapia analgésica. A osteopatia serve também, doutor? Também funciona. A osteopatia é uma técnica de fisioterapia, onde o fisioterapeuta ele vai fazer manipulações, né, na coluna, nos músculos, tentando, vamos dizer, destravar aquilo que está comprometido, alongar as estruturas vertebrais, colocar a musculatura numa condição mais de simetria e de um melhor funcionamento, e muitas vezes consegue ajudar a tirar o paciente da crise. E também você pode associar técnicas de fisioterapia. Né? O fisioterapeuta pode fazer osteopatia e, ao mesmo tempo, lançar a mão de instrumentos para uma fisioterapia analgésica. E aí o paciente vai saindo da crise para, logo que possível, começar a atividade física. A gente vê muito também tratamento de algumas doenças com a quiropraxia, né? Aquele negócio que traca minha gente, eu vejo a hora da pessoa se quebrar. E aí, doutora, a quiropraxia também serve para quem tem essa doença da fibromialgia? Também. Eu acho que todas as técnicas de fisioterapia, de atividade física, de manipulação,
vão auxiliar. A quiropraxia, a gente só tem mais receio se é um paciente justamente que ele está com inflamação. Então, por exemplo, você pode ter uma dor na coluna por uma hérnia de disco que está pinçando o nervo e gerou uma inflamação, que se você for fazer muita manipulação, o paciente, ao invés de melhorar, ele vai sair de lá péssimo. No outro dia ele não anda. Então, sempre que a gente indicar uma técnica, que na verdade quando a gente indica para o paciente fazer fisioterapia, quem vai escolher é o fisioterapeuta, né? O profissional responsável por isso. Mas quando a gente indica porque sabe que aquele paciente tem necessidade. E se eu já estou diante de um paciente que tem uma hérnia de disco, que tem uma doença inflamatória na coluna, por exemplo, como uma espondilite, que a gente sabe que precisa conter a inflamação, eu não vou recomendar esse paciente para ir fazer uma quiropraxia, porque ele pode piorar. O que, na verdade, o que é que acontece? As pessoas dão receita para os vizinhos, né? Não sabe qual é a causa. Eu tô com dor nas costas, vai fazer isso. E as pessoas vão, não sabe qual é a causa da dor. E dependendo da causa da dor, você não pode fazer, né? Então, sempre primeiro o diagnóstico, né? Primeiro o diagnóstico, depois a conduta. E não já querer tratar. É verdade. Tem que saber também com quem vai fazer, tá, gente? Não é todo mundo que faz essa técnica, não. Tem muita gente que, vem cá, deixa eu estralar suas costas. E não é todo mundo que faz esse tipo de técnica de quiropraxia. Quiropraxia é estudado, então tem muita gente que estuda, né, para fazer essa técnica aí. Então não é qualquer pessoa, Com não, certeza. Né, doutora? É áudio, né? Então tá, solta o áudio aí. Bom dia, Marília e doutora. Eu não sei se eu tenho fibromialgia, mas eu sinto muita dor nas costas, muita dor mesmo, insuportável, que tem hora que queima, arde e eu não posso levantar quando eu estou dormindo, acordo de manhã para levantar. Eu tenho que procurar na mente uma forma como que eu vou levantar. Se eu estou sentada do mesmo jeito, para levantar é um caos. E dá uma dormência também nas mãos, assim, principalmente na falange dos dedos e nas coxas, na parte das coxas e do braço. A senhora acha que é o quê? Tudo é feito um diagnóstico, né? Tem que fazer exames e tal, né? Porque pode ser confundido, como a gente estava falando sobre. Ela tem pelo que eu vi o relato da nossa ouvinte, ela tem dor crônica, né? E aí, se ela tem dor crônica, ela entra dentro de uma das possibilidades de diagnóstico de fibromialgia. Só que dor crônica na coluna tem várias causas, como a gente já vem comentando aqui. Então, realmente, a senhora precisa ser avaliada, precisa ser examinada, precisa ter um exame de imagem da coluna para a gente saber se existem alterações que possam justificar essa sua dor crônica, essa dormência nas mãos e nas pernas. Se a coluna estiver perfeita, sem nenhuma alteração, se não houver desgaste, o que o povo chama de bico de papagaio, que é artrose, hérnia de disco, pode ser fibromialgia sim, mas precisa de uma investigação melhor para poder a gente conduzir o tratamento. É verdade. Vamos? Tem mais uma pergunta. Solta aqui. Bora lá. Uma ressonância é ideal para uma pessoa que está sentindo dor no pescoço? Bom, acho que a ressonância é ideal para qualquer tipo de dor, para você saber o que você tem, né? Porque eu acho que é na ressonância que a gente investiga melhor, né, doutora? A ressonância é um exame, vamos dizer, mais completo, né? Porque aí a gente consegue ver a parte óssea, consegue ver a parte dos discos intervertebrais, as raízes nervosas, mas, às vezes, diante de uma queixa mais simples, ou quando você faz um exame físico que você não tem grandes dúvidas, uma radiografia simples já pode nos ajudar para excluir algumas coisas. Mas se, por exemplo, você tem uma suspeita de uma hérnia de disco, de algo mais complexo, ou o paciente tem um sofrimento maior e consegue realizar a ressonância, para nós traz mais informações, com certeza. Com certeza. Como você está falando também, a fibromialgia ela está associada a algumas outras doenças, da reumatologia também, e pode ser confundida, né, doutora? Também. Sim, com exatamente. Outra doença, né? Por isso que, assim, eu volto a repetir o que a gente já conversou,
que a gente sempre faz um diagnóstico de exclusão. Tenta excluir outras, mas às vezes a gente até associa a presença dela a outras. Como a gente pode dar mais qualidade de vida ou a gente ter mais qualidade de vida com a fibromialgia? Sem sombra de dúvidas, a condição número 1 é assim que aliviar aquela dor maior, mais intensa, né, que a gente vai lançar mãos do uso de medicamentos para tirar esse paciente da crise, e às vezes são analgésicos mais potentes de ação do sistema nervoso central, a atividade física. Se eu tenho que deixar um recado aqui para a população não tem como a gente tratar um paciente portador de fibromialgia sem que ele faça atividade física. Por quê? Aquele paciente que tem fibromialgia e que não faz atividade física, ele está fadado ao uso crônico de medicamentos. Ele dificilmente vai conseguir sair dessa condição de dor crônica, de crises de repetição e vai precisar estar sempre recorrendo ao uso e muitas vezes, por exemplo, está em uso de antidepressivo, de ansiolítico com ação central, com ação para dor crônica continuamente. Eu sempre digo aos pacientes, se você quer diminuir um pouco os remédios e quer ter uma melhor qualidade de vida, tem que fazer um exercício. E aí o exercício que muitas vezes pergunta, né, os pacientes, e o que é que eu posso fazer? Na verdade, não existe uma contraindicação. Se ele tem só fibromialgia, ele pode fazer qualquer tipo de exercício, porque como eu já falei, não tem alterações estruturais. Mas vai depender sempre do gosto do paciente. Então eu digo, olha, a senhora vai fazer, o senhor vai fazer aquilo que lhe dê prazer. Porque não adianta eu pegar um paciente e dizer, olha, vá fazer natação, se o paciente diz, doutor, eu tenho trauma de água. Vá fazer hidroginástica, não vou molhar meu cabelo todos os dias. Vá caminhar, não gosto. Então tem que ser aquilo que lhe dá prazer. E a pessoa gosta, alguma atividade. Exatamente. Aí pode ser esporte, pode ser na água, pode ser caminhada, pode ser musculação, dança. O importante é movimentar-se. Muito bem. Agora, eu escutei você falando que muita gente tem essa dormência, né? Seja no braço, seja na perna. Essa dormência também, ela pode ser associada a outras coisas? Sei lá, pode ser algo mais grave? Pode. Na verdade, assim, a própria condição fibromiálgica de dor crônica vem muitas vezes associada a sintomas parestésicos, que é isso aí. Então, toda vez que um paciente refere dormência, formigamento, sensação de queimou, às vezes diz que a pele queima, muitas vezes o paciente tem sensibilidade até ao toque, sensibilidade a alterações de temperatura. E na fibromialgia a gente não tem uma causa específica, mas toda vez que um paciente tem esse tipo de queixa, que é queixa parestésica, a gente tem que investigar comprometimentos de raízes nervosas da coluna vertebral, que pode dar esses sintomas ou nos membros superiores, se for um comprometimento mais alto, ou nos membros inferiores, se for um comprometimento mais baixo da coluna. Como também existem outras patologias, por exemplo, neuropatias periféricas, que são doenças dos nervos periféricos, podem dar dormência em mãos, em pés, em pernas. Às vezes, processo inflamatório do vaso, que não irriga bem o nervo, dá uma neuropatia periférica e o paciente vai ter sintomas de dormência. Então, quando o paciente tem esse tipo de sintoma, a gente realmente precisa investigar o que é que está acontecendo. Se tem comprometimento do sistema nervoso central, se tem comprometimento do sistema nervoso periférico, se tem alguma doença inflamatória. E se eu não descubro nada, pode ser da fibromialgia, sim. Maravilha. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã da Gente. Obrigada a você por ter interagido conosco. Tem muita gente aí perguntando, só que como a gente está com o tempo muito corrido, não dá pra gente colocar todas as perguntas. É isso, Jair? Mas tem muita pergunta, sim? Já dá pra... Nem mais uma. Tem como soltar pelo menos mais uma? Ou duas? Dá mais? Dá mais não? Nossa, é porque a gente está com o tempo muito corrido e a gente ainda tem a Lígia ainda que vai estar falando com a gente aqui sobre a parte nutricional, tá bom, gente? Ainda tem Gabi, ainda tem muita coisa aqui no nosso programa. Mas, doutora, muito obrigada, foi muito bom, muito esclarecedor aqui. Esse assunto, né, de fibromialgia é algo que todo mundo tem que se atentar, tem que estar indo ao médico, tem que fazer um diagnóstico. A partir de que idade, só para a gente finalizar, né, tem a pessoa pode ter a fibromialgia? Qualquer idade, Marília. Tem idade, não? Assim, a faixa etária de maior prevalência, adulto jovem, principalmente mulher, em torno de 30, 40, 50 anos. Mas crianças têm fibromialgia, idosos têm fibromialgia, então todas as idades podem ser afetadas pela patologia. Então tá aí, gente, se atentem a isso, né, qualquer dorzinha
corra para o médico, tá bom? Obrigada, doutora Nada, Daniele. eu que agradeço. Obrigado também. Tá aí, gente.